boa tarde a todos, boa tarde a todas. A gente vai iniciar, né, mais uma palestra do nosso projeto, né, do nosso ciclo de palestras de psicologia, a Psicologia Convida, né? E hoje nós temos a honra de estar aqui conosco o professor Marco Aurélio Negreiros, professor que faz parte do nosso corpo docente. O professor Marco Aurélio ele vai se apresentar, mas é médico, né, psicólogo e compõe aqui o nosso corpo de graduação. Ele é um dos professores responsáveis, né, pelas áreas de psicopatologia, transtornos mentais, enfim. Ele vai conversar um pouco aqui com a gente. Muito obrigada, Marco Aurélio, por aceitar, né, esse convite de estar aqui com a gente, por ter se prontificado, né, a participar desse projeto conosco, né, nós dando sempre o seu suporte, enfim, compartilhando os seus conhecimentos, né, aqui com o nosso departamento. Muito obrigada. Tenha uma ótima palestra, eu vou estar aqui com vocês, tá? E qualquer coisa é só chamar, tá bom? Marco Aurélio, obrigada e tenha uma ótima apresentação. Obrigado, Luciana, eu que agradeço, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu vou pedir para que, conforme o Edson me orientou, e a Luciana também, para que todo mundo fique com o vídeo desligado e com o áudio desligado, até porque facilita aí o fluxo de dados. Queria agradecer ao Departamento de Psicologia, né, por ter me convidado aí para participar desse ciclo, né, a professora Luciana, a professora Landeira, né, agradecer a todos os professores e alunos do departamento que estão também fazendo esse esforço aí enorme para poder manter nossas atividades, né, acadêmicas online, né, está sendo uma coisa muito importante, né. Enfim, eu vou então dar início. A gente vai ter, segundo a orientação que eu tenho aqui, a gente vai ter uma palestra e tempo depois para perguntas, tá? Aí, se vocês quiserem, vocês podem depois, né, fazer as perguntas pelo chat, ou então ativarem o áudio de vocês, a câmera de vocês e fazerem pergunta diretamente também, depois que eu terminar de falar. Bem, então, o tema da palestra é estresse e trauma em tempos de pandemia. Vamos iniciando falando da questão do vírus, em primeiro lugar, né, para a gente dar primeiro um panorama do que a gente está falando, uma vez que a gente tem muita informação contraditória, muita falta de informação, então é importante a gente botar uma base aqui, do ponto de vista médico, principalmente, para a gente saber do que nós estamos falando exatamente, né? Então, em termos de pandemia, né, assim, existem 3 grandes pandemias que ocorreram no século passado, né, e no início desse século, que foram a gripe espanhola, a HIV e AIDS, né, e agora o Covid-19. Né? A gripe espanhola, ela dizimou 100 milhões de pessoas, né, em 2014, 2015, e ela né, foi responsável por, né, que a gente perdesse cerca de 6,7% da população mundial. Já o HIV/AIDS, né, matou 1,4 milhões de pessoas só no ano 2000, né, que representava 0,2% da população mundial. Covid-19, até o momento, não, está errado essa, desculpa, 500 mil mortos, né, que representa 0,06% da população mundial. Tá? O vírus, né, ele é uma zoonose, veio do morcego, ele é da família do coronavírus, né? Nós temos o SARS-CoV, né, responsável pela SARS, que apareceu com epidemia no final de 2002, o MERS-CoV, né, que é responsável pela MERS, né, a síndrome respiratória do Oriente Médio, que apareceu em 2012, né, e agora o SARS-CoV-2, né, que é responsável pela Covid-19, que apareceu em Wuhan, na China, no final de 2019. Né? Então, essa aqui é uma imagem do
por microscópio eletrônico, né, do vírus se disseminando numa célula humana. O vírus ele tem uma transmissão basicamente respiratória, não é uma transmissão por ar, não é uma transmissão por sangue, não é uma transmissão por contato, né? Se passa com a pessoa falando, tossindo, cantando, gritando perto de você, né, numa distância próxima. As partículas virais, então, elas vão ser exaladas, vão entrar nas vias aéreas superiores do receptor, né? A pessoa que transmite vai, né, passar através dessas gotículas, que são os aerossóis. Essas gotículas penetram nas vias aéreas respiratórias, chegam aos pulmões, e no endotélio pulmonar o vírus se liga ao receptor da proteína ACE2, né, que é uma enzima pulmonar, né, enzima conversora da angiotensina, presente no endotélio pulmonar. A partir desse momento, ele começa a se replicar. O quadro clínico do Covid-19, né, em termos de sintomas mais comuns, né, são a febre, né, o responsável está presente em 88% a 99% dos casos, tosse, 59% a 68% dos casos, falta de ar, 19% a 31% dos casos, mialgia, de 15% a 35%, fadiga, 38% a 70%, anosmia e hiposmia, 19%. Em termos de sintomas que são menos comuns, nós temos anorexia, produção de escarro, dor de garganta, confusão, dor de cabeça, dor no peito, hemoptise, né, que é tosse com sangue, diarreia, náuseas e vômitos, dor abdominal, congestão conjuntival, congestão nasal, 4,8%. Então, assim, esses daqui são levantamentos feitos pela Organização Mundial de Saúde e é presente no protocolo de manejo clínico da Covid-19 da Unirio, Hospital Grafegrini. Todo o que eu vou falar aqui, né, eu estou colocando as referências, né, para vocês saberem que eu tive assim, o cuidado de procurar as fontes, né, assim, mais confiáveis possíveis em termos de ciência, em termos de medicina, para poder fundamentar o que eu estou falando, em função de ser um assunto assim, bastante delicado, assim, que a gente está numa situação que a gente está vivendo. Né? Então, vou voltar aqui para os slides. Em termos da evolução da doença, né, assim, hoje em dia se estabelece que a Covid-19 ela evolui em 3 estágios. Não? O primeiro estágio é o estágio de infecção viral, onde existe basicamente replicação viral, certo? Esse estágio ele é seguido de um estágio segundo, né, quando a doença progride, né, progride para uma pneumonia, né, onde começa a aparecer uma resposta inflamatória no corpo, né, e esse estágio 2 ele progride para o estágio chamado estágio 3, que é de hiperinflamação, que é conhecido também como tempestade inflamatória ou tempestade de citocinas, né, onde existem fenômenos graves, como falência cardíaca e coagulopatia. Né? Assim, a maioria dos pacientes se encontra, assim, quando eles estão assintomáticos, eles ficam nesse estágio, mas alguns deles evoluem para esses estágios. Né? E aqui estão os índices de óbitos correspondentes para cada estágio. O estágio de infecção viral é 0 óbito, de pneumonia 0 a 15% dos pacientes vão ao óbito, e nesse estágio aqui, que é o estágio severo, 50% dos pacientes vão ao óbito. Assim, o Covid-19 também ele causa, assim, curiosamente, manifestações neurológicas e neuropsiquiátricas, porque todo mundo agora sabe, né, que um dos principais sintomas do Covid-19 é a anosmia, né? Por que anosmia? É porque o vírus ele tem tropismo pelo sistema nervoso e altera a olfação, né? Então, assim como ele faz isso com a função olfativa, ele faz isso com outras funções neurológicas também. Né? Assim, mas isso não são manifestações muito comuns, mas como nós estamos no curso de psicologia, né, eu achei interessante colocar isso, né? Porque o Covid ele também causa nas pessoas infectadas esse conjunto aqui de manifestações: cefaleia, alterações de sono, encefalopatia,
acidente vascular cerebral, crise convulsiva, ansiedade e transtornos relacionados, transtorno de humor e ideação suicida. Não por reação psicológica aos fatos de estar doente, mas sim por sintoma neuropsiquiátrico, ou seja, porque o COVID afeta o cérebro também. Tá? Mas isso aí não é uma coisa muito significativa no contexto da doença, né? Assim, o COVID é uma doença assim, a gravidade está intimamente ligada a condições médicas de risco. Então, existem aquelas que o CDC coloca como situações de forte evidência, situações de evidência mista e situações de evidência limitada, né? O paciente que apresenta essas condições aqui, ele se torna um paciente mais vulnerável a desenvolver as fases mais críticas da doença. Então, são pacientes que têm condições cardiovasculares sérias, como insuficiência cardíaca, doença coronariana, cardiomiopatias, DPOC, obesidade maior, considerando o índice o IMC maior do que 30, doença de pequenas células, transplante de órgãos, diabetes mellitus, né? E existem outras de evidência mista, como asma, hipertensão, de evidência limitada, como HIV, né, e Alzheimer. O perfil do COVID na população é que os casos assintomáticos ou leves, eles representam 80% dos infectados, né? Os sintomáticos, né? Infecção grave, né? São cerca de 15%, infecção crítica 5% apenas, né? A taxa de letalidade da infecção calculada é de 1,4%, né? Sendo que 98,6% dos pacientes infectados se recuperaram. A taxa de mortalidade na população geral, ela é de 0,28%. Uma morte a cada 358 indivíduos. A mortalidade conforme a faixa etária é a seguinte: 80% dos óbitos são em pessoas de mais de 65 anos. 1 em cada 6.000 pessoas na Alemanha, de idosos, né? 1 em cada 420 na Espanha. As chances de um indivíduo com menos de 65 anos morrer de Covid é menor do que a chance de morrer por acidente de carro dirigindo 450 milhas por dia na cidade de Nova York. De acordo com esse estudo aqui, que calcularam o índice de mortalidade baseado na probabilidade que um indivíduo tem de morrer de acidente de carro. Então, as chances de uma pessoa, né, com menos de 65 anos de morrer de Covid é muito pequena. Assim, quer dizer, muito pequena em termos, né, porque morrer de acidente de carro também não é uma coisa tão incomum assim, né? Mas se acredita, né, os dados que não estão sendo levantados cada vez mais, assim, que os casos não comprovados de Covid, eles, assim, pessoas que não testaram, né, e então a gente não sabe se é positivo ou negativo, são muito maiores do que a gente imagina, né? Então, se o número de óbitos representa uma fração específica, né, se nós temos muito mais casos, né, então o índice de letalidade da Covid-19 acaba sendo um índice baixo, tá? Então, assim, o número de infectados deve ser bem maior, mas o que, por outro lado, traz uma notícia boa, que a taxa de letalidade deve ser bem menor. Tratamento não existe, tratamento curativo comprovado, assim, oficialmente aceito. Tá certo? Existem vários protocolos para manejo dos sintomas, né, das diversas fases da doença. A vacina também, existem várias vacinas sendo desenvolvidas, mas nenhuma delas ainda caiu em circulação oficial também, né? E vai demorar, parece que, muito tempo uma vacina poder atingir a população de uma forma generalizada, né? A gente tem esse tipo de benefício da vacina. Em termos de medidas de prevenção, né, as medidas de prevenção que têm sido adotadas foram o isolamento de doentes, né, a própria quarentena, distanciamento de 1 a 1,5 metros. Né? Agora, com o relaxamento da quarentena,
imperativo o uso de máscaras, né? Assim, eu recomendo assim, expressamente, depois eu posso explicar porque as máscaras de algodão, lavagem constante das mãos, a desinfecção de roupas, objetos, superfícies e alimentos, ela está sendo considerada, né, pelo CDC como não tão significativa assim, né? Então, o que diminui a nossa necessidade de ficar lavando estericamente as coisas, etc, etc. Né? Pois bem, aqui tá aqui como se fazer uma máscara, né, de pano, certo? Tirando a camisa. A situação no mundo, em termos de casos novos diários, a gente tem subido os casos novos no mundo diários, né? Aqui está aqui o número de mortes, que estava 100 mil naquele slide, aqui está o número certo, tá? Vocês me desculpem, né? Mas a contagem está certa. O número de mortes total no mundo hoje, né, estava esse aqui quando eu fotografei o site do Ordômetro, tá? 509.187 pessoas que faleceram por Covid, tá? Até o dia de hoje, tá certo? Mas a estatística estava certa. O índice de mortalidade, quer dizer, você dividir a população do mundo dividir esse número aqui pela população do mundo, né, você vai encontrar aquele índice de letalidade baixo, assim. Eu até fiz a conta várias vezes porque fiquei surpreendido. Assim, como é que o índice de letalidade pode ser tão baixo, né? Mas é isso, 0,06%, né? Ou até menos. E está aqui, assim, o número de casos novos ele vai aumentando, né? Assim, mas também isso aí, em parte, porque assim, a gente está testando muito mais no mundo, existem mais de 11 testes agora disponíveis no mercado, né? E o número de mortes ele já teve pior, né? Em abril, maio, isso no mundo como um todo, né? E agora, sim, né, a gente está tendo um declínio do número de mortes, mas com uma certa estabilização aqui a partir de maio, né? Porque a doença ela vai avançando para diversas regiões do mundo, né? A situação aqui no Brasil é essa, né, em termos de casos novos diários, né? A gente, até hoje aqui, não dá para dizer ainda se a gente está em curva ascendente ou descendente, ou em platô, mas até, assim, se a gente traçar uma média estatística aqui no final do mês de maio até o final do mês de junho, a gente diria, com exceção desse dia aqui, a gente diria, em termos de casos novos, a gente está assim, num platô, né? E aqui o número de mortes diário, né? Assim, a gente tem, assim, né, desse dia aqui para hoje, né, baixado o número de mortes diárias no Brasil, o que é uma coisa que a gente tem que aguardar, né? A gente tem que levar em consideração também que o Brasil é um país continental, né? E a doença ela vai se espalhando pelo mundo, né? Pelas diversas regiões do Brasil. Tá? Aqui nós temos a situação do Rio de Janeiro, certo? Em termos de óbitos por dia de notificação. Não? Então, assim, a situação do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, ela está bem melhor. Eu tenho contato diário com vários médicos que trabalham na linha de frente, tem várias unidades que atendem Covid, já estão assim, com uma diminuição expressiva do número de casos desde maio, na cidade do Rio de Janeiro. E a doença está avançando no interior. Pois bem, isso aí, então, é o que está acontecendo assim, em termos de doença, né? E vamos para o tema especificamente aqui da minha palestra, né? O ponto que eu queria, né, trazer para vocês, que é a minha contribuição, tá certo? Assim, a crise mundial do Covid, ela é a pandemia, propriamente dito, a quarentena, o lockdown, o isolamento, eu vou usar aqui os termos como equivalentes, uma crise econômica e provavelmente um desastre ecológico que vai vir aí, né? Porque toneladas de álcool gel, de máscaras sintéticas, de equipamento hospitalar, de material médico vão ser despejados na natureza sem reciclagem. Pois bem, e quais são as consequências da crise do coronavírus sobre a saúde mental? Segundo Jonathan Porteus, um PhD,
psicólogo clínico e trabalha na hotline de suicídio de Sacramento, na Califórnia, nossa sociedade está definitivamente em um estado coletivo de trauma. Pois bem, o que é um trauma? Como é que a gente define o trauma? Trauma, na definição da Samsara, é um dano à mente que ocorre como resultado de um evento estressante. O trauma é sempre resultado de uma quantidade excessiva de estresse, que excede a capacidade do indivíduo de lidar ou integrar as emoções envolvidas nessa experiência. Pois bem, os primeiros estudos sobre saúde mental no Covid vieram, obviamente, da China. Então, um estudo conduzido por telefone, isso foi um dos primeiros estudos, então, logo quando saiu, logo quando a pandemia chegou aqui no Brasil e que a gente teve interrupção das nossas atividades presenciais, essa foi uma das primeiras coisas que eu apresentei para os meus alunos, que fazem as disciplinas de psicopatologia comigo, foi esse estudo aqui. Foi um estudo conduzido por telefone, com uma amostra de 1.210 respondentes em 194 cidades da China. Os resultados. Esses respondentes reportaram sintomas depressivos severos no nível de 16,5%, sintomas de ansiedade moderados a severos em 28,8% dos respondentes, sintomas de estresse moderados a severos em 8,1% dos respondentes, e a maioria dos respondentes passou de 20 a 24 horas por dia em casa. Preocupação com os familiares estava associado ao estresse em 75,2% dos respondentes. Os grupos com maiores scores de sintomas psicológicos foram as mulheres, os estudantes e pessoas com sintomas de doenças físicas. Bem, fatores, quais são os fatores de trauma na nossa sociedade nessa situação terrível que a gente está vivendo? Medo de contrair a doença, de familiares contraírem a doença, privação de liberdade, desemprego e perdas financeiras, isolamento, sensação de impotência, convívio excessivo com pessoas em relações disfuncionais, desinformação e fake news e noticiário tóxico. São esses fatores de trauma que eu mesmo relacionei com fatores que estão afetando a saúde mental da população. Podem ter mais, óbvio. Segundo um levantamento dessa fundação aqui, a KFF, nos Estados Unidos, numa amostra de 1.226 adultos, em termos de empregabilidade, 26% relataram, isso daí foi em final de abril de 2020, não foi nem agora, nesse mês de junho que passou, 26% relataram perda de emprego, 21% redução das horas, 3% redução dos salários, 7% afastamento por licença. Em termos de saúde mental, 56% reportou estresse ou preocupação, sendo que, dentre os trabalhadores da linha de frente, eram 64% que reportaram estresse ou preocupação, 65% dos casos de estresse ou preocupação estavam associados às perdas econômicas, e pelo menos um efeito negativo no bem-estar desses respondentes, dessas pessoas que responderam, que apresentam estresse ou preocupação, eles marcaram pelo menos um efeito negativo no seu bem-estar. Sono, alimentação, aumento de uso de álcool, piora de doenças crônicas. Aqui está as pessoas que responderam sim, a estarem preocupadas ou estressadas com relação ao coronavírus outbreak. Está aqui, as pessoas que tiveram dificuldade no sono, 40%, piora do apetite ou excesso de apetite, 33%, excesso de comida, frequentes dores de cabeça ou dores de estômago, 18%, dificuldade em controlar o seu temperamento, 15%, aumento no uso de álcool e drogas, 13%, piora de condições
crônicas, como diabetes, aumento da pressão arterial, 9%. E que aqueles que não experienciaram nenhuma dos acima, 56%. Aqui no Brasil, né, uma pesquisa, né, feita pela Universidade de Santa Maria, a Covid-Psic, sobre a saúde mental, a pergunta: sobre a sua saúde mental durante a quarentena, você acha que piorou, melhorou, permaneceu igual a antes? Mais de 40% falaram que piorou, cerca de 18% falaram que piorou muito, não piorou nem melhorou, foi entre 20% e 30%, e poucos falaram que melhorou um pouco, melhorou muito. Né? Assim, curiosamente, existem pessoas que falaram que melhorou muito. Né? E, assim, inclusive, eu conheço várias delas. A pesquisa da Associação Brasileira, né? A Associação Brasileira de Psiquiatria fez uma pesquisa entrevistando os psiquiatras brasileiros, né? Então, os psiquiatras que responderam essa pesquisa, eles colocaram que foram psiquiatras de 23 estados no Brasil, 47,9% dos entrevistados perceberam aumento no número de atendimentos. Um terço dos entrevistados relatou crescimento de atendimentos em 25% em relação a 2019. 63,3% atenderam recidivas e retornos. Eu estou atendendo várias recidivas e retornos, vários pacientes estão retornando no tratamento, depois que a gente se instalou essa crise, né? E 89,2% dos entrevistados destacaram agravamento dos casos prévios. Né? Eu e as equipes em que eu trabalho, assim, na minha clínica particular, no serviço de psicologia da PUC, né? A gente, né, isso bate com a nossa percepção clínica, né, da questão dos agravamentos dos quadros psíquicos. Né? É o que está acontecendo. Agora, um agravamento assim, bastante sério. Né? A Wellbeing Trust Foundation, né, e o Centro Robert Garran, né, eles calcularam o seguinte, né, eles calcularam que as chamadas mortes por desespero, o que são mortes por desespero? São óbitos por suicídio e abuso de álcool e drogas. Né? Tomando com base assim, as mortes por desespero em 2018 nos Estados Unidos, né, que foram 181 mil mortes, né, eles fizeram uma projeção né, dessa época de Covid para diante, né, qual seria o número de mortes por desespero que nós esperamos daqui para frente. Né? Eles simularam assim, um cenário de recuperação rápida, né, que se previu 27 mil mortes por desespero, e um cenário de recuperação lenta, né, que previu 154 mil mortes por desespero. Né? E eles chegaram a uma conclusão que o cenário mais provável, né, que é um cenário bastante sombrio, né, que nós vamos ter daqui para frente, né, nos Estados Unidos vai ter, aqui no Brasil provavelmente também, até pior, né, mais 75 mil mortes por desespero por ano nos próximos anos. Eu separei aqui algumas pesquisas sobre assim, a questão da ansiedade na coronacrise. Né? Então, depois, se vocês quiserem, vocês podem pegar as referências aqui, estão todas aqui. Houve piora dos quadros de insônia crônica e ansiedade. Em uma amostra de 354 participantes na Espanha, houve um aumento dos níveis de depressão em 25%, aumento dos níveis de ansiedade em 28%, aumento do estresse em 11,6%. E esse aumento de estresse, ansiedade e depressão tinha associações significativas com estado de empregabilidade e farras alcoólicas. Agravamento dos quadros de obsessão por contaminação de TOC, transtorno obsessivo compulsivo, piora dos quadros de ansiedade pré-existentes, altas taxas de ansiedade e depressão em crianças e adolescentes, que tem sido uma das populações mais atingidas pela coronacrise. Consequências na saúde mental. Mulheres grávidas reportam maiores índices de estresse e sintomas psiquiátricos, depressão e ansiedade comparadas às grávidas pré-pandemia.
piora de transtornos alimentares, né, como bulimia, anorexia, associada a preocupações com peso, forma, comida, exercício e padrões de sono. As ordens de ficar em casa estão associadas a um aumento da ansiedade, da depressão, do toque, de pensamentos negativos, da irritabilidade, da fadiga, da anedonia, alterações na concentração, insônia e ideação suicida. Sobreviventes do Covid-19, da doença, que sobreviverá à doença, experimentam maiores níveis de culpa internalizada, vergonha, estigma e raiva. Há um aumento de quadros de ideação suicida em pacientes hospitalizados por Covid. Em termos de compulsão alimentar, obesidade e sedentarismo, né, em 1.047 respondentes na Ásia, Europa e África, né, nós observamos uma redução significativa, né, foi observada, né, uma redução significativa de todos os níveis de atividade física, aumento de 4 a 5 horas a mais sentadas por dia, piora no padrão alimentar, no tipo de comida, nos beliscos entre as refeições, no comer descontroladamente, no número de refeições. 48,6% de 3.553 respondentes na Itália relataram ganho de peso. Em termos de aumento do consumo de álcool e outras drogas, né, aqui no Brasil nós temos a pesquisa Convide da Fiocruz, o FMG e o Unicamp, né, que encontrou que o consumo de drogas alcoólicas aumentou em 28%. Né, assim, provavelmente o número é bem maior. O maior aumento foi na população entre 30 e 39 anos. Já o levantamento Covid-Psia, da Universidade de Santa Maria, né, encontrou 65% de pessoas que usaram bebidas alcoólicas durante a quarentena, né, sendo que houve um aumento de 30% no consumo. Né. O consumo maior de álcool estava associado com sintomas de estresse e depressão. Né. Na pesquisa da ONU-Oeste da Medicina de Guarujá, 46% dos fumantes disseram fumar mais nesse período. E, curiosamente, o tabagismo é um dos fatores de risco para desenvolvimento de agravamento da infecção. Em termos de violência doméstica na quarentena, né, é uma coisa também muito séria, assim, houve um aumento de casos de violência doméstica, né, crescimento de 45% nos atendimentos, e 46,2% mais de feminicídios do que no ano passado. Não, as mulheres elas estão assim, mais sujeitas a conviver com o seu abusador, não, mais tempo, não, com menos possibilidade de ir para outra casa de outras pessoas para pedirem ajuda, não, para fugirem daquela situação, convivendo com um abusador alcoolista, né, por exemplo, que bate nelas. Não. E assim, ainda não temos assim, dados sobre isso, né? Mas existem vários relatos de que está havendo aumento dos casos de abuso sexual infantil, pelo mesmo motivo. Né? Assim, a criança está ali assim, vítima, né, do abusador mais tempo e sem o recurso da escola, que sempre foi um grande recurso para as crianças pedirem ajuda para assédio e abuso sexual. Existe um uso excessivo de internet celular na quarentena. A média de uso da internet dos telefones por adultos, né, nos Estados Unidos é 3,5 horas, né, por dia. Né? Também, não. Assim, mas estima-se que houve um aumento de 50% a 200% do tempo de uso de internet celular. Não? Então, está ocorrendo um uso excessivo de mídia social, aparelhos, aplicativos de jogos, jogos online, compras e pornografia. Pois bem, assim, então, agora o que eu queria com vocês é organizar assim, a parte assim, mais psicopatológica da questão mesmo. Né? Se a gente for pegar assim, os quadros, né, assim, de reações que as pessoas têm a essa situação que a gente está vivendo, né, que é
a virose, a quarentena, a crise econômica, etc., etc., né? Nós vamos assim destacar 2 grupos de comportamentos patológicos, né? Problemáticos, vamos dizer assim. A gente pode organizar dessa forma. Comportamentos relacionados ao medo e comportamentos de alto risco. Em termos de comportamentos relacionados ao medo, esses comportamentos estão relacionados aos transtornos como transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada e transtorno depressivo. Já os comportamentos de alto risco, né, que são aquelas pessoas que se expõem à infecção, que não usam máscara, né, que não tomam cuidados com a contaminação, ou então outros tipos de comportamentos de risco, como beber embriagado, etc., etc., né? Esse é um grupo desses transtornos, transtorno bipolar do humor, esquizofrenia e dependência química, né? Assim, então, esses comportamentos, né, assim, eles requerem assim, abordagens bem diferentes às vezes. Porque assim, a abordagem de uma pessoa que está ansiosa, né, com quadro de ansiedade, devido a essa situação, é diferente daquela pessoa que está com um comportamento aparentemente irresponsável, que é uma pessoa impulsiva, né, e que está se expondo e expondo outras pessoas, né? Então, não dá para a gente dizer, né, também, assim como não existe um remédio, né, assim, para tratar o vírus, também não existe um remédio único para tratar a questão de saúde mental da nossa população. Vamos tentar entender melhor isso daqui, né? Assim, uma situação de estresse, ela gera no organismo uma resposta que é bem conhecida da psicologia, o professor Landeira é um especialista nisso, né? Que é uma resposta que ativa o eixo do cortisol e ativa também o sistema nervoso simpático, né? Provocando todas essas alterações, aumento do apetite, diminuição da sexualidade, diminuição do sono de horas lentas, né? Fobia a novidades, comportamento de desespero, aumento da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca, né? Aumento da glicemia, né? Enfim, né? Aumento da diminuição da função imune, ou seja, assim, um estressor, ele prepara o nosso cérebro, né? Uma ameaça, prepara o nosso cérebro para lutar ou fugir. Só que a gente está com essa reação de lutar ou fugir dentro de um lugar fechado, né? Isso explica, por exemplo, por que tantas pessoas estão com sintomas de insônia durante a quarentena, né? Assim, o nosso cérebro está ativo, ele está ali querendo encontrar uma solução, né? E ele está mobilizando os seus recursos orgânicos para poder enfrentar essa situação, gerando sintomas, né? Então, assim, o cérebro, né, ele responde, né, com hiperatividade da amígdala a situações de medo e ansiedade, né, provocando, né, assim, entre outras coisas, essas reações. O estresse, e a falta, né, vai alterar o sistema de prazer e motivação do cérebro, mediado pelo núcleo accumbens e outras estruturas associadas. E também nós vamos encontrar alterações, né, no controle executivo, mediadas por áreas pré-frontais. Eu estou falando isso para a gente poder entender, mais ou menos, um certo ponto de vista que eu vou aqui apresentar para vocês, né? Então, nós temos a impotência, a ameaça, as perdas, a privação e o aumento da responsabilidade, né? Assim, então, vai haver assim, reações diferentes conforme, né, se o mecanismo seja afetivo, conforme o mecanismo seja motivacional e conforme o mecanismo seja cognitivo, né? Então, a gente pode falar da seguinte forma, gente. Nós colocamos aqui a situação externa de um lado, a resposta interna do outro, a gente poderia dizer da seguinte forma, tentando organizar todos esses dados que eu apresentei aqui para vocês hoje, né? Que a impotência está associado à obsessão,
né? Assim, então, a gente vê com frequência, né, vocês estão vendo, aquelas pessoas que ficam questionando a situação, fazendo discursos com preocupação excessivas, e, sabe, e desenvolvendo raivas e ressentimentos, e se intoxicando em redes sociais. Assim, as pessoas assim, elas lidam obsessivamente com a impotência. Isso é uma reação clássica, né, do ser humano a uma situação de impotência, é reagir com obsessão, né, uma situação onde ele não tem controle. Outra associação importante é que a ameaça ela vai levar à ansiedade, óbvio, né? A gente acabou de falar isso. Assim, o corpo, o cérebro, a subjetividade do indivíduo reage com medo a uma situação de ameaça, né? Eu vou ficar doente, eu vou morrer, minha mãe vai morrer, minha avó vai morrer, não? Assim, então a ansiedade ela se eleva, né, proporcionalmente ao nível de ameaça. Em umas pessoas mais, outras menos. As perdas se relacionam à depressão. A privação de objetos de prazer, né, vai levar a deslocamento para outras migrações de outras vontades, de outros desejos, né? Transferência para comida, transferência para bebida, assim, a compensação disso, né? E a responsabilidade ela se depara diretamente com a disfunção executiva que algumas pessoas apresentam, a necessidade de uma maior responsabilidade, né? Então, assim, esse aí é o quadro, né, que a gente está vivendo, que eu queria mostrar para vocês. Assim, na verdade, assim, eu acho que o mais interessante aqui vai ser nosso debate, assim, as perguntas de vocês, aquilo que vocês gostariam de colocar dentro desse cenário que eu apresentei, que é um cenário assim, terrível. A gente está vivendo uma tragédia em termos de saúde mental, assim, que só começou agora, né? A gente vai colher assim, negativamente os frutos dessa tragédia nos próximos anos, e talvez nos próximos meses, né? E talvez nos próximos anos na nossa sociedade, né? E nós que somos da área psi, a gente tem que estar preparados para isso, né? Felizmente, né, eu queria botar uma coisa assim que eu acho, né, para encerrar a minha fala, né, uma resposta legal nossa, né, a resposta da sociedade, né? Assim, houve assim, uma migração assim, significativa para o teleatendimento, para a telepsiquiatria, para a telepsicoterapia. Né? Nos Estados Unidos, os relatos são de uma migração de 100%, praticamente. Então, assim, os psicólogos clínicos, os psiquiatras, eles continuaram atendendo, né, através da internet. Né? Os grupos anônimos, né, eles se organizaram online, então foi uma coisa impressionante no mundo inteiro, no Brasil. Né? Não faltou reunião de NA, não faltou reunião de A, não faltou reunião de DASA, de CODA. Né? E nós, né, mantemos nossas atividades. Né? A gente aqui está nós mantemos nosso curso de especialização online e nós mantemos o atendimento dos nossos pacientes online. Assim, que houve até um momento. Né? Assim, no SPA Online, a gente deve sair a Landeira, a Helenice, né? Os coordenadores dos outros cursos de especialização, os outros professores do departamento. Assim, esse nosso SPA Online, na parte que eu coordeno, que é a parte da dependência química, nós estamos atendendo assim, mais de 80 pacientes, né, por semana, que são pessoas com problemas de drogas, né, e seus familiares. Nós estamos abrindo novos grupos terapêuticos, tá certo? E são pessoas que não têm recursos para poder pagar um tratamento particular. Então, eu acho que a gente está procurando fazer a nossa parte nessa situação toda, que é uma situação dantesca, né? Então, é isso, gente. Isso é o que eu tinha para apresentar para vocês, tá? Eu estou agora aberto aí às perguntas de vocês. Obrigado. Aqui, só adiantando, a Fernanda e o Rogério já fizeram perguntas por texto no chat, né? A primeira pergunta, na verdade, as perguntas são um pouco parecidas, né? A Fernanda perguntou se você tem mais informações ou hipóteses sobre as pessoas que relataram ter sua saúde mental melhorada durante a quarentena, né? Ela ficou curiosa quanto aos motivos. Fernanda Rangel? Isso. E o Rogério Ribeiro
também trouxe uma pergunta similar, né? Que houve um aumento na qualidade de vida em alguns casos e querendo saber o que que você observa como determinante, o que que tem em comum com as pessoas que relataram, entre as pessoas que relataram isso. Tá, então, assim, algumas pessoas, assim, elas se adaptaram melhor à quarentena, e essa situação atual do que outras pessoas, né? E algumas pessoas relataram até que melhoraram isso, né? Isso tem a ver com o perfil de personalidade dessa pessoa, com o tipo de recursos também que ela encontra para poder ela se adaptar a essa situação, né? Assim, assim, existem pessoas, né? Por exemplo, assim, isso aí eu tenho atendido assim várias pessoas assim jovens, né? Que ficaram melhores com a quarentena do que fora da quarentena. Assim. E uma das coisas que eu ouvi por parte dessas pessoas, né, é que essas pessoas assim não estavam sentindo aquela pressão de ter que sair, não, nos finais de semana, aquela pressão de ter que se encontrar com alguém, pressão de ter que namorar, de ter que flertar, pressão disso, pressão daquilo. E assim, elas assim, se encontraram bem dentro dessa postura, né? E alguns chegam a dizer assim, não, agora está todo mundo fazendo o que eu sempre quis fazer, que é ficar em casa. Mas eu estou bem com isso. Né? Então, isso é uma coisa relacionada à personalidade da pessoa. Né? Agora, existe uma outra coisa, que é questões de pessoas assim, poderem, assim, terem assim, uma resiliência maior, se organizarem maior, tá certo? Terem mais recursos de ajuda terapêutica. Então, por exemplo, assim, aqueles pacientes, né, meus, né, do nosso serviço, que já estavam no tratamento, que estavam bem no tratamento, quando se instalou essa tragédia toda aí, eles ficaram bem melhores do que os outros. Né? Tá certo? É como se fosse assim, um golpe que caiu assim, né, em várias pessoas que estavam montando a cavalo, aqueles que estavam bem no cavalo, bum, tomaram o baque inicial e continuaram. Né? Agora, outros caíram do cavalo. É assim, dessa forma que eu vejo. Não sei se eu respondi o que vocês queriam saber. Vocês podem ligar o áudio de vocês também, entendeu? A gente tem mais duas perguntas escritas aqui. Uma é da Marília Gabriela, perguntando ao que você atribui a necessidade que as pessoas têm sentido maior, assim, né, de fazer exercício ao ar livre. O que Não sei eu se você quer atribuo a comentar. necessidade que as pessoas têm de fazer exercício ao ar livre Maior. maior. Então, assim, as pessoas estão vivendo uma vida restrita, certo? Dentro de casa. Né? Existem várias questões aí envolvidas, né? Assim, eu mesmo pratico uma atividade ao ar livre, assim, né? Isolado, assim, longe de pessoas, mas assim, o que a gente sabe, né? Que a transmissão ao ar livre, ela não é uma transmissão significativa, né? Então, assim, eu acredito que muitas pessoas sintam necessidade de fazer atividade ao ar livre para poderem cuidar da sua saúde, porque também não é saudável você ficar em casa o tempo inteiro, assim, durante dias e dias e semanas em pessoas. Eu tenho pacientes minhas que elas, assim, até hoje não saíram de casa, né? Desde que se instalou, desde março estão em casa, né? Agora, tem outras pessoas que resolveram, assim, se cuidar. Tem aquelas pessoas que se arriscam, tem aquelas pessoas que não usam máscara, assim, que é uma coisa que também que a gente não pode julgar completamente, porque a gente não sabe o nível de problema mental que cada um tem, tá certo? Não é só, às vezes, uma questão ética, às vezes é uma questão ética também, mas às vezes não é só uma questão ética, não é só uma questão política, é uma questão também de controle mental que essas pessoas têm, de percepção de risco, de percepção da realidade. Né? E a gente tem muita gente com problema mental na nossa sociedade. Né? Agora, assim, com relação ao exercício físico, você quer perguntar assim, para mim, como médico, o que eu acho de fazer exercício físico ao ar livre numa situação como essa agora, do jeito que a gente está aqui no Rio de Janeiro, eu acho uma boa. Entendeu? Que as pessoas vão para um lugar, porque se não se pega coronavírus, nem se passa coronavírus ao ar livre. Tá? Isso aí é da própria dinâmica do vírus. A Gabriela Medeiros também pediu que você fale um pouco mais sobre crianças e adolescentes, uma preocupação sobre o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, né? Então, enfim, o que a gente está percebendo assim, é uma situação muito negativa, principalmente para esse grupo. Assim, são os grupos mais vulneráveis. Né? Quais são assim, os grupos mais vulneráveis identificados nesses estudos? Né? São as crianças e adolescentes,
são as mulheres, são os negros, né? Porque assim, a quarentena ela funcionou muito bem para os brancos, né? Mas os negros, né? Os negros não né? Das comunidades não tiveram tanta quarentena assim, elas tiveram que sair para trabalhar. Né? Assim, o meu contato com pessoas que a gente tem a convênio da Rocinha, do Vidigal, são pessoas que, assim, eu falei com o ex-presidente da associação, ele me falou assim, olha, aqui a gente só fez quarentena basicamente 2 semanas, né? nas 2 comunidades. Né? Mas, enfim, voltando aqui à pergunta das crianças e adolescentes, são pessoas, né, como essas outras minorias, são pessoas extremamente vulneráveis a essa situação. Né? Assim, eu tenho uma filha de 11 anos, né? Minha filha estuda no colégio aqui do Rio de Janeiro, né? E ela, outro dia, estava chorando com saudade da escola, né? E está difícil de controlar o uso de celular por ela, entendeu? Assim, as crianças elas estão passando por uma situação dramática, né? E as consequências sobre a saúde mental, sobre o desenvolvimento psicológico dessas crianças no futuro, ela vai ser uma coisa assim, muito preocupante, certo? Muito preocupante. E a gente precisa construir outros recursos também. A gente precisa construir os hospitais de campanha psicológico, tá certo? Esses hospitais de campanha psicológico, eles vão atender assim, muito mais gente necessitada do que pessoas que estão doentes por coronavírus. Isso é a minha opinião. Isso eu não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Só na minha área, que trabalho com dependência química, que é um trabalho que eu conheço bem, a gente tem, no Brasil, mais de 1 milhão de pessoas com problema de álcool e outras drogas. Fora os seus familiares. Né? Isso aí só na minha área. Né? Fora a depressão, fora ansiedade, fora transtorno bipolar do humor, fora esquizofrenia, fora violência doméstica, fora abuso sexual infantil, fora compulsão alimentar. Né? E há muita gente sendo prejudicada numa situação como essa. Complementando a pergunta dela, né, que ela mandou aqui, antes de a gente passar para a próxima, ela está querendo saber se você acha que poderão haver danos cognitivos a essas crianças. Poderá haver. Com certeza, com certeza. Assim, porque assim, a criança, né, ela está numa fase assim, crucial de desenvolvimento cerebral, desenvolvimento cognitivo. Uma fase onde está desenvolvendo, por exemplo, a plasticidade neuronal, as conexões, está se crescendo o número de neurônios corticais de uma forma avassaladora. E a gente sabe que esse crescimento ele é dependente de estimulação ambiental. Então, se a criança está num ambiente propício, que é a escola, ela se desenvolve de acordo com o que é esperado. Se ela não está, ela, assim, não só ela não vai se desenvolver, como ela pode até regredir. Tá certo? Então, essas crianças, assim, quando elas voltarem a estudar aquilo que elas têm que estudar, elas vão encontrar grandes dificuldades, mais do que os adultos. Mais do que os adultos. Ok. Temos mais 2 perguntas escritas agora. A Ângela queria um comentário seu sobre o retorno após esse tempo, assim, como é que você acha que vai se dar? Eu imagino que seja isso. Ângela Vieira. Essa pergunta, como que você acha que vai se dar esse retorno? Acho que a palestra foi basicamente sobre isso, né? Mas assim, acho que ela está perguntando em termos de consequências emocionais. Em termos de você quer falar aí, a pessoa que fez essa pergunta? Quer explicar melhor a pergunta? Pode ligar o teu áudio e falar. Isso, foi a Ângela Vieira Alcântara. Ângela, acho que ficaria melhor. Liga o teu áudio aí e fala para mim, por favor. O que você quer saber exatamente sobre o retorno? É que marca para ligar Tá o aberto áudio. o seu microfone, Ângela. Pode falar. Tá. Tá sim, ok. tá sim. Eu já liberei. Ok. Agora você fechou de novo. Ativar o som. Não, agora então. Fechou. Agora foi? Foi. Agora Foi? foi. Boa tarde, então. A minha pergunta é no sentido de como lidar na volta, porque a gente também restrita, se desenvolver esse medo de sair para fora também. Muito tempo fechado. Como é que será esse retorno também quando você sai
esses desafios também fora desse tempo que você ficou dentro de casa, né, restrito. Haverá também uma consequência para lidar com esse medo da saída. Queria o seu comentário. Então, eu vejo duas questões aí. Assim, uma questão é a questão do medo, propriamente dito, entendeu? Que se instalou, né? E a outra questão é a questão da imobilidade, né? As pessoas não estão assim, mais acostumadas, tanto assim, a pegar transporte coletivo, se deslocar para esperar em fila, etc., etc., entrar num shopping, tá certo? Então, existem essas duas condições, né? Assim, que vão dificultar as pessoas a retornarem às suas atividades. Agora, o que eu acho assim, mais preocupante é a questão da ansiedade, tá certo? Porque, assim, tem pessoas que, assim, para algumas pessoas, né, assim, esse noticiário, né, assim, que está sendo, da forma como é colocado, né, olha, você é idoso, você pode morrer, assim, se você pegar esse vírus ele pega de qualquer jeito, você vai para o hospital, vai ficar no respirador né, e vai acabar morrendo no respirador sozinho. Né? Esse tipo de informação, assim, presente todo dia na casa de uma pessoa, né, que tem ansiedade, que tem toque, que tem hipocondríaca, que perdeu um familiar recente por uma doença, tá certo? É uma informação, é um tipo de contexto que vai gerar uma sequela permanente. Tá certo? Então, eu estimo que certas pessoas não vão conseguir sair de casa. Não vão conseguir sair de casa. Vão sair de casa com muita dificuldade. Obrigada, professor. Temos aqui a pergunta também do Romualdo Soares. Ele está perguntando como lidar com a recuperação de um dependente químico, se é necessário também tratar a família para que o dependente, ao retornar ao lar, seja bem acolhido, né? Como é que é? Se ele preferir explicar, né? A pergunta dele foi mais assim, sobre voltar ao lar, né? Depois da quarentena, imagino, depois de uma internação, nesse contexto. Seria isso? Quem perguntou? É o Romualdo Romualdo, Soares. você quer explicar melhor a tua pergunta? Bem, se a pergunta... O que acontece, Marcos, é que a pessoa não consegue ligar o seu microfone. A gente tem que encontrar a pessoa. Isso. É que eu estava procurando onde é que ele estava aqui. Boa tarde. Eu sou o Romualdo. Boa tarde, colegas. Boa tarde, Dr. Marco Aurélio. Sou graduando em Psicologia, graduando em Direito e estudante de Artes. Doutor, o senhor comentou alguma coisa a respeito de dependência química, drogas, alguma coisa assim. E eu me lembro que tem pessoas que até gostariam de se recuperar. Mas, às vezes, o problema não está só nele. Está na família também, porque a família, de uma certa forma, tem um pai, uma mãe que são dependentes químicos, tá? Isso repercute também na educação da criança. Bem, quando esse adolescente vai para algum tipo de tratamento, tá? Como que vocês lidam com esse retorno? Ou seja, vocês tratam também a família é convidada a comparecer, é indicado algum grupo, tá? Porque quando existe um dependente químico em uma família, a família, na verdade, ela fica totalmente adoecida. Então, eu entendo que o tratamento ali tem que ser geral. Não basta um só querer. Desculpa, eu entendo dessa forma. Entendi. Olha só, é uma pergunta sobre tratamento de dependência química. Assim, a gente tem, por princípio, tratar a família também. A gente sabe que a gente só vai conseguir melhor sucesso no tratamento de um adicto, de um dependente químico, se a gente tratar a família. A gente está aqui presente
nessa sala virtual aí, a professora Gisele, que ela coordena o grupo Cuidar, o grupo de familiares, né? Então, a gente procura sempre integrar a família no tratamento, mas nem sempre isso é possível. Nem sempre a família quer, nem sempre a família ela tem condições, né? Nem sempre a família está presente, nem sempre a família é benéfica. Às vezes a família até atrapalha, e a gente precisa ter um critério para poder saber chamar essa família para o tratamento, né? Mas essa família, ela, né, assim, o que a gente, né, tem realmente por princípio é esse, né? A gente acha que, né, isso tem vários estudos mostrando que, assim, quando a família participa do tratamento, o seu tratamento é muito maior. Entendeu? Assim, agora, fala. Não posso passar para a próxima pergunta? Pode passar. Então, a Adriana Penha comentou que leu uma matéria dizendo que o número de testamentos aumentou, e ela está perguntando se o contato, se existe possibilidade desse contato com a morte pode ser um fator de aprendizado emocional. Eu acho que tudo pode ser um fator de aprendizado emocional. Dessa situação, a gente, na verdade, assim, a melhor resposta psicológica é a gente poder aprender com essa experiência toda, entendeu? Aprender, assim, a nossa limitação como ser humano, né? Aprender a aceitar coisas que a gente não pode modificar, né? Aprender a suportar situações de privação, né? Aprender a ser solidário ao próximo, entendeu? Eu acho que vários aprendizados tiveram nesse decorrer desse tipo de situação como a nossa. E com relação à questão de morte, assim, existe a morte real, física, que não é tão assim, embora tenha muitos mortos, né, assim, a questão da morte simbólica, da morte noticiada, da morte falada, da morte temida, né, que está povoando o imaginário das pessoas, assim, acaba sendo muito mais representativo do que a morte real, né? E essa representação de morte, né, ela vai depender de como a pessoa tem de condições subjetivas de elaborar isso daí. Isso é uma coisa muito individual, tá certo? Assim, eu não sei se isso daí, né, acaba sendo uma coisa assim, positiva para a maioria das pessoas, entende? Assim, porque a maioria das pessoas não vão, acredito eu, ter essa condição de fazer esse tipo de elaboração positiva da morte, né? Eu acho que, assim, para a maioria das pessoas, né, assim, isso daí é visto como perda, assim, é visto como uma coisa para se lamentar, não está associado à melancolia, tristeza, à culpa, à raiva, etc. Entendeu? Assim, mas é possível, é possível. Assim, na verdade, a gente tem que tentar traduzir essa situação toda aí, né, para uma resposta positiva. Então, existem várias, assim, né? A gente é um curso de psicologia, a gente é um departamento de psicologia, a gente é uma universidade para justamente fornecer essas respostas positivas para as pessoas que elas estão precisando nesse momento, né? Assim, elas estão precisando saber, assim, aonde que elas precisam modificar para poder lidarem melhor com essa situação. Então, assim, eu vejo, por exemplo, recomendações assim, que são... Quando surgiu essa pandemia, muita gente da nossa própria área, dizendo assim, mas olha só, vamos relaxar, vamos se autorizar a comer o que a gente quer, né? A ficar na cama, vamos nos autorizar isso, vamos nos autorizar aquilo. Assim, esse tipo de recomendação, por exemplo, para muita gente é uma recomendação nociva, porque assim, isso vai assim, estimular o desenvolvimento de uma adicção por comida, adicção por mídia, por televisão, por série, né? E para se libertar disso é muito mais difícil do que renunciar a isso. Agora a última pergunta que enviaram aqui é da Paula Gelbaum. Ela perguntou se o número de pacientes com toque, especificamente, né, pode aumentar. Com certeza pode, porque o toque ele é um distúrbio assim, em grande parte adquirido, né? Então, assim, tem pessoas que estão com o transtorno obsessivo compulsivo completamente desenvolvido, e já existem aquelas pessoas que estão com o transtorno obsessivo compulsivo
assim, naquela fase quiescente, né? Elas não desenvolveram a síndrome completa, né? E numa situação como essas, elas desenvolvem. Eu tenho um caso de uma paciente assim, é uma senhora de 70 anos, que ela não tem histórico de toque, né? Ela simplesmente é uma pessoa assim, que é traumatizada com uma filha adicta, que agora está em recuperação, e por conta agora dessa pandemia, ela desenvolveu um quadro de transtorno obsessivo compulsivo. Ela está com uma obsessão de limpeza, né? Rituais de limpeza, de lavagem e obsessões de contaminação. Aqui, pelo menos do que enviaram, acabaram as perguntas, né? Não sei se alguém mais quer perguntar, comentar. Mesmo quem não consegue abrir o próprio microfone, é só levantar a mão, pessoal, que aí aparece aqui pra gente, né? Não sei se alguns professores também gostariam de comentar alguma coisa. Tem uma pergunta aqui. Temos duas pessoas, então. É a Anne Marie, parece que levantou a mão. Na tela, pelo menos, foi isso? Isso, então pode falar e aí eu passo a palavra para o Lauro depois. Pode falar, né? Peraí. Professor, eu fiquei pensando na questão dos adolescentes, né, da vulnerabilidade, e principalmente os adolescentes frente ao vestibular, que houve até uma enquete. Eu vou até começar a atender um adolescente em relação a esses conflitos, e ele já de cara já traz a questão da ansiedade, de não estar conseguindo se organizar, e tem toda essa questão, né, sei lá, política, né, de quando é que vai ser o Enem. Eu sou contra fazer o Enem esse ano por conta disso tudo, e eu queria saber da sua opinião em relação a isso, em relação ao estresse, à ansiedade, frente a esse contexto, e o adolescente ainda ter que se ver nessa situação frente a um vestibular, em tudo que envolve, né, isso. Olha, eu não sei, assim, apesar de a gente estar enfatizando aqui os problemas, assim, eu tendo a ver as coisas de uma forma mais positiva, entendeu? Assim, eu acho, né, que a gente vai sair dessa situação aí, dessa parte do vírus, mais cedo que a gente imagina, né? Tá certo? E aí a gente precisa avaliar exatamente, né, como que vai ser essa volta, em que contexto especificamente, né? Mas isso daí, assim, deve ser uma coisa que, assim, infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem planejamento para nada, entendeu? Assim, eu ficaria de olho no que está acontecendo nos países ditos mais adiantados, entendeu? O que está acontecendo no Japão, o que está acontecendo nos países da Europa, como é que está sendo esse tipo de processo de retorno. Eu acho que a gente precisa ter um equilíbrio entre, assim, não se precipitar, sair muito rápido, e nem também adiar, certo? Porque adiar também não é uma coisa legal. Adiar também não é uma coisa bacana, assim, adiar excessivamente. Deixar as pessoas privadas de atividade. Eu acho, por exemplo, que das universidades, né, a PUC teve uma boa resposta. A PUC se prontificou rapidamente para poder manter suas atividades. Eu acho que os alunos da PUC, por exemplo, se beneficiaram disso, né? Bastante, né? Porque assim, eles se mantiveram ocupados. Isso é um fator, inclusive, assim, do ponto de vista da saúde mental, você ter uma ocupação, algo que você se identifique, você se assim, um valor, né, a que buscar naquele momento da tua vida, naquele teu dia a dia, é uma coisa que promove resiliência, promove crescimento. Entende? Assim, então, eu acho que a gente tem que pensar em todos esses fatores, né? Mas aí eu deixaria para os educadores, para os planejadores sociais, os sanitaristas para isso. O papel aqui é, assim, como médico, psicólogo, professor que eu sou, assim, tentar informar essas pessoas do que está acontecendo e, né, e tal caminho assim, vai ser, né, melhor ou pior, de algumas questões muito específicas na área de saúde mental, né? Assim, eu não sei te dizer se vai ser. Na real, eu acho que deu uma enrolada, mas eu não sei te dizer se vai ser melhor ou melhor radial o Enem. Não sei te dizer. Não sei mesmo. Ok. A próxima pessoa, nós temos apenas mais 10 minutinhos, pessoal. Então, né, para a Luciana poder fechar. O Lauro tinha levantado a mão, depois eu passo a palavra para o Alexandre. Pode perguntar, Lauro.
Oi, tá? Já está liberado o seu áudio. Sim. Oi, muito obrigado, doutor Marcos. A minha pergunta é que eu tinha comentado que o pessoal ao ar livre, o problema não é tão grande, né? Mas o que eu vejo, assim, por exemplo, esse final de semana, eu ir na praia, na orla de Ipanema, Copacabana, um movimento muito grande também em volta da lagoa. Vejo muito pouca pessoa usando máscara e eu não sei se isso daí pode resultar daqui a 15 dias num aumento dos casos e essas coisas, né? Aquela coisa do egoísmo, né? Que de repente uma pessoa está fazendo desde o início a quarentena, enquanto vários outros não estão fazendo, e vão liberando as coisas sem ter nenhum estudo em cima realmente se pode abrir isso, se pode abrir aquilo. Agora já ouvi falar que é liberar os bares. O que você acha disso? Pois é, o que eu acho, sinceramente, eu acho que tem que ir liberando aos poucos e voltando atrás, né? Caso a situação ela piore novamente. Porque assim, o grande motivo para que a gente fizesse a quarentena, a gente tem que lembrar isso, gente. O grande motivo para se fazer a quarentena foi evitar o colapso do sistema de saúde. Tá? Então, assim, na medida em que a situação ela começa a ficar mais aliviada, esse motivo principal da quarentena, ele reduz significativamente. E aí a gente passa para outros tipos de atitudes que são necessárias, como o uso de máscara. O uso de máscara, distanciamento de 1,5 m das pessoas e a lavagem de mãos. Eu acho que isso daí incide muito por conta da consciência individual de cada um. Né? Eu, assim, né, saio de máscara quando eu tenho que sair e evito ficar assim, a menos de 1 metro de distância de qualquer pessoa, quando eu saio na rua, em qualquer circunstância. Né? Assim, e eu me sinto completamente seguro. Entrei no Miguel Couto outro dia, né? no Nova Monteiro, de máscara, e não tive nenhum tipo de estresse, preocupação, achei que fiquei contaminado, que eu ia contaminar meus familiares, e num hospital que atende Covid. Eu estava de máscara, uma máscara de pano duplo. Então, assim, eu acho que a gente tem que ir dosando, entendeu, as coisas. Assim. É possível que haja uma nova onda com a liberação? É possível sim. Entendeu? Mas eu acho que a gente precisa ir estudando as situações assim, regionais, entende? Qual é a situação do Rio de Janeiro agora? Como é que a gente está? Né? Eu não acho assim, que o governo federal assim, realmente assim, conduziu de uma forma muito ruim a crise toda. Né? Assim, e também eu vi assim, vários problemas no governo estadual, no governo municipal, assim, mas de certa forma, né? Por exemplo, assim, a prefeitura do Rio de Janeiro, não que esteja defendendo o prefeito, não, mas ele peitar, né? Assim, o governo federal dizer que ia fechar o Rio de Janeiro foi uma coisa assim, bem significativa, salvou muita gente, porque a gente chegou num momento, assim, que era no final de maio, aqui no Rio de Janeiro, assim, que a gente quase que chegou no tal colapso. 90% dos leitos de CTI eles estavam ocupados. Né? Se chegasse a 100%, a gente ia ter que aplicar aquela... Assim, ia ser muito ruim ter que aplicar aquela tal regra. Quem é que é escolhido para poder entrar? Tá certo? E, felizmente, a gente não chegou a pessoa chegar a esse ponto. Né? Então, assim, aqui no Rio, essa situação assim, diminuiu, a gente já está podendo respirar mais. Tá? Eu acho que algumas coisas assim, estão sendo calculadas progressivamente para serem liberadas progressivamente, e eu acho que assim, tem que ser utilizada uma carta na manga. Caso volte, não, a gente volta tudo de novo. Agora, assim, o que eu quis chamar a atenção nessa palestra, assim, que a gente está, assim, as pessoas, que eu estou percebendo, as pessoas, assim, com uma obsessão por Covid, por contaminação, por atividades ao ar livre, por sair de casa. Gente, existem outras coisas que estão acontecendo na sociedade, que continuam acontecendo na sociedade. Né? Assim, então, assim,
tudo agora gira em torno disso daí. Então, isso aí é uma coisa que traz uma neurose social, não, assim, uma distorção cognitiva para o paciente pensar por esse prisma. A gente precisa dar atenção às outras coisas da sociedade também, que não deixaram de existir. Pelo contrário, como eu mostrei aqui para vocês hoje, né, se agravaram cada vez mais. Não sei se eu respondi isso, entendeu? Sim, eu acho que talvez dê tempo, né? A gente teria que encerrar às 6h25. Eu não sei se a Luciana quer fazer algum comentário, se você quer explicar mais alguma coisa. Não, acho que eu... Acho que Professor Landeira também. Antes da professora Luciana terminar, queria dar só uma palavrinha. Comentar que Marco Aurélio e eu fomos colegas de graduação e tivemos a oportunidade de ter a professora Tereza verdade. Como nossa professora, né? Então, exatamente. Enfim, isso já tem muito tempo, então prazer em ver o Marco fazendo essa palestra super importante. Para mim é sempre um prazer poder acompanhando o que o Marco tem a dizer e fazer uma pequena propaganda que tem uma geração, quer dizer, na verdade 2 gerações. A Tereza deu início a um curso de dependência química, né, que teve muito sucesso à época, e depois o Marco Aurélio deu continuidade, quer dizer, está dando continuidade a esse curso de extensão, ao curso de especialização, que é um sucesso. Tem sempre muita procura e nós devemos abrir uma próxima turma agora em março. Quem tiver interesse, é só procurar o CCE aqui da PUC. Então, Marco, foi um prazer mais uma vez escutar o que você tem a falar. É sempre um prazer. O Marcos é uma pessoa brilhante, nosso professor aqui do Departamento de Psicologia. E foi muito bacana ver a Tereza sentada aí. Um grande abraço para você. Parabéns, Marco. Muito obrigado, André. Assim, a gente eu devo muito assim, o curso de especialização, o apoio que a gente teve no Departamento de Pessoas de Professor Landeira. Né? Bem, eu só tenho a agradecer, né? Agradecer ao Marco por esse momento, né? Eu acho que a sua palestra ela foi, além de tudo, extremamente esclarecedora, né? Em vários aspectos. Então, muito obrigada, Marcos, muito obrigada mesmo. E eu aproveito, né? Para também já utilizar esse espaço já para fazer a propaganda da nossa próxima palestra, que vai ser realizada nesse mesmo dia, né? Até porque o nosso projeto, todas as palestras acontecem, né, às terças-feiras, no horário das 17 horas, e vai ser a palestra também de uma professora do nosso departamento, a professora Clarissa Freitas, que vai falar de bem-estar no trabalho e situações de home office. Então, agradeço a vocês, a participação de vocês e espero que a gente volte a nos encontrarmos na próxima semana, na próxima terça, para trocar também mais e novos conhecimentos. Muito obrigada a todos, muito obrigada mais uma vez, Marco Aurélio. Tchau, tchau a todos. Tchau, tchau. Muito obrigado, pessoal. Tudo de bom para vocês. Hein? Obrigado, Landeira. Obrigado aí, Luciana. Um abraço aí para vocês, tá, gente? Show de bola, Marco. Tem uma pessoa que ficou interessada aqui no curso. Isso, basta entrar no site Entra no site da Psicologia da PUC, você vai ver cursos de pós-graduação Lato Sensu, e aí você vai ver os vários cursos que a gente oferece, e está lá o do Marco de Dependência Química. É só Psicologia, PUC Rio, vai entrar no site da PUC, no site da Psicologia aqui nosso, e você vai ver, tá bom? Queria agradecer o Marcos. Parabéns aí, viu? Muito bacana ver a Tereza. Tereza tá bem, né? Eu queria agradecer o Marcos pela grande palestra e pela Luísa aí, que ajudou bastante. Um abraço aí a todos. A Luísa, nossa professora do curso de especialização. Exatamente. E obrigada também, aproveitando, né, só para já ir até esquecendo, obrigada também ao Edson por todo o suporte. Né, nosso Edson show de bola. Assim, esse suporte necessário para que a gente continue, né, realizando o nosso projeto, realizando essas palestras. Então, muito obrigada, Edson, por todo o seu apoio, por todo o seu suporte. Mais uma boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau para vocês.